Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Eu gostaria de dar um recadinho rápido a todos. Primeiro, é importante que enquanto nós estivermos aqui no centro, o tempo todo usarmos as máscaras. Nós somos um dos poucos centros que estão trabalhando, que estão podendo iniciar, fazer os trabalhos durante a pandemia, e não queremos de forma alguma que por causa de alguma fiscalização ou de algum engano, alguma coisa, a gente seja impedido de trabalhar pela falta do uso da máscara. Então é importante que a gente respeite as determinações dos nossos governantes para podermos continuar a trabalhar e atender a todos. Um outro recado também é com relação ao uso do telefone celular. A manipulação do celular atrapalha muito outros trabalhos que estão sendo realizados em outros cômodos aqui, em outras salas do Centro Espírita. E nós também estamos perdendo a oportunidade de utilizar um ambiente que foi preparado carinhosamente pelos nossos amigos espirituais. Esse ambiente ele é preparado para nos receber, para nos acolher, e nós estamos desperdiçando ao não viver o momento presente. Então, vamos focar agora no presente, vivendo e aproveitando o momento que nós estamos. Mais dois recadinhos antes da gente iniciar a palestra. Dia 24/10, nós vamos ter a palestra musical doutrinária do Vansan. É casa cheia sempre com Vansan e é muito bom, é muito divertido, vale a pena. Dia 24/10, no sábado, às 7h30. E nós temos uma campanha que é permanente, sempre temos aqui no centro, que é extremamente importante, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Nós temos a campanha do alimento. A campanha do alimento, nós aceitamos doações de qualquer alimento não perecível para formar cestas básicas. Então, traga uma lata de ervilha, um molho de tomate, um sal, um açúcar, um café. Juntando todas as doações, nós somos capazes de montar cestas básicas e doar para famílias necessitadas. Esse momento está exigindo bastante trabalho, bastante dedicação daqueles que podem doar alguma coisa para auxiliar aqueles que estão numa situação mais difícil hoje, devido até à própria pandemia. Não só alimento, mas também fraldas infantis de tamanho PMG. Também é uma necessidade muito frequente entre as famílias menos favorecidas e amparadas pelo Centro Espírita. Bom, de recados nós estamos completos. Vamos fazer uma oração? Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, elevando os nossos corações até o Mestre Jesus e visualizando a imagem do nosso querido Mestre nos recebendo, imaginando agora nesse momento e plasmando em nossas mentes a imagem do Mestre com seus braços abertos, recebendo a cada um de nós com aquele sorriso, a humildade, a bondade infinita que o Mestre tem por cada um de nós. O Mestre conhece a todos nós, sabe de cada uma de nossas necessidades. E é um momento que plasmamos em nossas mentes, levamos ao Mestre as nossas aflições, as nossas dores, e pedimos: Mestre, nos dê força neste momento de dificuldade, que possamos, Mestre, atravessar o rio de lágrimas com serenidade,
com paciência e com resignação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nossa palestra de hoje é A Causa das Aflições. Ela é baseada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde ele traz um trecho das bem-aventuranças. O texto bíblico diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. A pergunta que nos vem sempre à mente, quando lemos um trecho deste dito por Jesus, é: de que forma que o sofrimento e as aflições me serão consoladas no futuro? Por que essas aflições no momento, elas me auxiliarão? E de que forma? É justo realmente sofrer? É justo ver que algumas pessoas que nascem num berço de alegria e vai até o túmulo em plena alegria, sem nenhum tipo de vicissitude, sem nenhum tipo de problema? É justo aqueles de que já desde o berço nascem com algum tipo de problema de saúde, com todos os tipos de dificuldade, e toda a sua vida é permeada através de dores, através de situações a serem superadas. Por que será que existem tantas diferenças? Por que será que Deus permite esse tipo de coisa? O texto aqui escolhido no Evangelho segundo o Espiritismo, do Sermão da Montanha, Joana de Ângeles, ela diz de que de todos os textos bíblicos, de todos eles, o Sermão da Montanha, no Mateus, do capítulo 5, do capítulo 7, e o maior mandamento, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo, foram os dois únicos textos bíblicos que praticamente não sofreram manipulações ou alterações. Gandhi disse várias vezes de que o Sermão da Montanha, no seu texto completo, é o código de moral de conduta mais eficaz de que toda a humanidade viu. Se perdêssemos todos os livros espirituais, todos os livros morais, e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teríamos perdido. É um texto para lermos, é um texto para nós refletirmos, é um texto para nós vivermos. Tenha sempre em mãos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, praticamente todo ele é baseado nesses dois textos bíblicos, no Sermão da Montanha e o Maior Mandamento. Está aflito? Está uma situação difícil? Pare 5 minutos, faça uma oração, abra o Evangelho aleatoriamente. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo que traz trechos aleatórios no próprio celular. Às vezes a gente não consegue abrir um Evangelho segundo o Espiritismo, um livro pequeno. Use o celular para esse fim, faz uma oração, lê um trecho, agradeça a Deus. Faça isso quantas vezes forem necessárias durante o dia, enquanto nós nos sentimos aflitos. Eleve o seu pensamento, eleve o seu coração. Não deixe que a desolação, não deixe que essas situações aflitivas o derrubem. Se elevem
através do ensinamento, se elevem através da palavra que Jesus nos deixou. Dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus inicia o Sermão da Montanha, ele nos diz, ele nos traz a lição que é a base de todas as virtudes. A primeira coisa que ele diz no Sermão da Montanha é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que bem-aventurados humildes de espírito? Porque justamente a humildade não é humildade material, não é aquela humildade daqueles sem posses, não é a humildade daqueles sem conhecimento, é aquela humildade vivida no coração, onde que aquele que não se acha mais ou maior do que ninguém. É aquela humildade verdadeiramente aprendida e que nós vamos levar por toda a nossa vida eterna. A humildade e a virtude aprendida pelo Espírito. Essa é a base, essa é a fundação de todas as nossas virtudes. Entre as passagens evangélicas, de que Jesus teve inúmeras lições, há uma que eu adoro. Há uma que tem inúmeras lições para nós, de que é o paralítico de Cafarnaum. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história, lembrando de uma imagem ou de um quadro, onde que uns amigos descem um paralítico através de uma maca, através de uma clarabóia da casa de Pedro, e Jesus o cura. Foi lá em Cafarnaum que Jesus iniciou o seu ministério. Jesus adorava aquela cidade, aquelas casinhas pequenas, aquela brisa do mar, as árvores que tinha na região. Foi ali que Jesus curou o paralítico e pediu para que não dissesse nada para ninguém o que tinha acontecido. Curou a sogra de Pedro e pediu para que também não falasse nada para ninguém. Mas a história correu por Cafarnaum, e quando todos ficaram sabendo daquilo que tinha acontecido na casa de Pedro, a multidão se deslocou lá para a casa dele. Eram tantos aflitos, eram tantas as curas necessárias, eram tantos os doentes, de que tinha uma multidão compacta em torno e dentro da casa de Pedro. Jesus curava cegos, curava aleijados, curava os leprosos, trazia consolo para as aflições morais. Entre esses que eram curados, estavam Natanael ben Elias. Natanael ben Elias é justamente o paralítico de Cafarnaum que desce pelo teto de Pedro, com a ajuda de seus amigos, para que fosse curado. Jesus, olhando firmemente para Natanael, dizendo o seu nome, Natanael ben Elias, crês que eu posso te curar? Na hora, Natanael responde, sim, eu creio. E se assusta ao mesmo tempo, porque me conheces, mestre? Como sabe meu nome? E Jesus responde, Natanael, eu te conheço desde ontem. Eu conheço pelo nome cada ovelha que o meu Pai me confiou. Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Cada um de nós somos uma ovelha que Deus confiou a Jesus. E Ele sabe das nossas aflições. Na hora, Jesus, olhando para Natanael, falou, seus pecados estão perdoados. Nem Natanael acreditou. Ele achava que Jesus estava blasfemando.
Foi uma comoção dentro da casa de Pedro. Tinha fariseus, tinha escribas, e todos protestaram do que Jesus estava fazendo ali naquele momento, perdoando os pecados. Como pode ele? Como pode? Quem pensa que ele é apenas o governador do planeta Terra, o governador espiritual do nosso planeta. Jesus responde a todos: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou fazer um aleijado andar? E Jesus diz a Natanael: pegue tua maca e vá para casa. Vá para casa. Foi o que Jesus disse. Natanael, de um momento, sente aquele calor todo tomando conta do seu corpo, se levanta, pega a maca e some na praia correndo, pulando de alegria. Some, desaparece. E Jesus continua o dia do trabalho ali, curando, orando, ajudando toda a multidão que estava lá. Chegou um momento que Jesus já estava cansado, de tanto que a multidão exigia dele. O calor era intenso. Jesus lança um olhar para Pedro e Pedro entende que Jesus pede que o socorra. Pedro imediatamente, com aquele jeitão dele: o mestre está fatigado, chega por hoje, vamos dar um tempo para o mestre descansar. E gentilmente pega o braço de Jesus e leva para os fundos de sua casa. Lá, Jesus e Pedro sentam na raiz de uma árvore e Pedro observa Jesus. Como é belo o mestre! Aqueles seus cabelos penteados pelo vento, meio aloirados, meio um pouco mais diferente, uma beleza diferente que tinha para as pessoas daquela região. Pedro, enquanto isso, meditava alegremente, vendo tudo o que aconteceu, revendo tudo o que aconteceu em sua casa. Ele se perde em seus pensamentos, em sua meditação, e olha novamente ao mestre. Quando ele olha, ele percebe que os olhos de Jesus correm lágrimas. Mestre, estás chorando? De alegria, eu imagino, por tudo que aconteceu hoje. E o mestre responde: choro de piedade, porque dos muitos que nós curamos, alguns já estão se perdendo em suas insensatez. Mesmo que ganhando um ânimo novo para a vida, se deixam levar pelas ilusões. Natanael, neste momento, o paralítico de Cafarnaum, que foi curado, se encontrava num que seria um bar, naquela época, bebendo com seus amigos truculentos, junto a mulheres exóticas, vendendo o próprio corpo. Natanael, quando saiu da casa de Pedro, ele que prometia que teria um outro tipo de vida se voltasse a andar, simplesmente se entregou aos prazeres. Se embebedou 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as vezes que podia, ele aproveitava tudo que podia da vida. Jesus ensinava a Pedro, dizendo que a mensagem do reino não era apenas uma promessa para o futuro. É uma mensagem para ser vivida no presente. É agora, nesse momento, que nós estamos passando por tudo que passamos, é que devemos viver os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar ao próximo, perdoar o inimigo, perdoar 70 vezes 7.
sabermos não apenas amar a Deus, saber nos amar e recomeçar a cada vez que erramos. O mestre ainda prometia ao Pedro de que enviaria o Consolador. Um Consolador que iria explicar, quando as pessoas estivessem mais entendimento, sobre o motivo de todas essas aflições. E hoje nós sabemos, através do Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, e quando se solidifica, se consolida a promessa do Cristo, na vinda do Consolador, no lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Ali nós compreendemos de que as nossas vidas, não vidas no plural, não é apenas esta no momento, mas teremos outras no futuro e tivemos várias outras no passado e que são solidárias. E que os nossos erros e acertos do passado, elas se refletem em nossa vida atual. Mas muito das nossas aflições, elas são causadas pelos nossos erros do presente. Tanto que Natanael, o trecho que eu descrevi agora há pouco, foram ditadas por Maria Amélia Rodrigues pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. O trecho que eu vou falar agora foi de outro médium que eu não me lembro. Mas Natanael, depois de anos de abuso, ele fica doente novamente. Desta vez com lepra. Quando ele descobre que está doente, ele pensa em tirar a própria vida. Mas muito provavelmente, através de influências de amigos espirituais, ele decide continuar com a vida. E é levado para o Vale dos Leprosos. No Vale dos Leprosos, alguém ia lá todos os dias falar sobre Jesus. Era Maria Madalena. Maria Madalena, incansavelmente, todos os dias, falava sobre Jesus e seus ensinamentos. Natanael percebeu o que ele tinha perdido, a oportunidade que ele tinha perdido no encontro com Jesus. Ele achava que era só um profeta. Ele se arrependeu dos seus atos, desencarnou e veio ter várias outras reencarnações como médico, para tentar trazer mais alívio às pessoas que sofrem as dores físicas. A sua última reencarnação e seu trabalho como médico trouxe a base para que Albert Sabin pudesse produzir a vacina contra a paralisia infantil. A história de Natanael nos mostra o quanto que sofremos pelas nossas escolhas no presente. Jesus sabia o que ele poderia fazer, mas recomendou, vai para casa. Ele escolheu outro caminho. É o livre-arbítrio que é nos dado e nós somos os únicos responsáveis pelas nossas aflições, atuais ou de escolhas passadas. Eu comecei, para encerrar, comecei a falar sobre o Sermão da Montanha. Um dos itens do Sermão da Montanha fala sobre oração. Jesus diz, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, ele está no capítulo 7 de Mateus, a eficácia da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque tudo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Jesus não deixa de responder a nenhum de nossos pedidos. E ele diz ainda mais: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha a humildade. Encontrarei descanso para as vossas almas através da humildade, através da mansitude. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.